Vivemos em um mundo acelerado, onde as demandas do dia a dia nos deixam exaustos, com a sensação de que nunca conseguimos fazer o suficiente. Mas e se a razão dessa exaustão não fosse o peso que carregamos, mas sim a forma como o carregamos? O que acontece quando colocamos tudo à frente de Deus e, no final, a paz se esvai? A Bíblia nos ensina, em Mateus 6:3, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será dado por acréscimo. Isso significa que, ao colocarmos Deus em primeiro lugar, tudo mais começa a se alinhar e fluir de forma mais tranquila, quando colocamos Deus no centro de nossas vidas. Não apenas nos livramos da correria e da ansiedade, mas encontramos um ritmo divino que traz ordem e paz. Nossa falta de paz não é resultado da quantidade de tarefas que temos para fazer, mas da desordem espiritual que permitimos que se instale em nossos corações. Deus não compete com os outros interesses que temos. Ele é o rei e, quando Ele ocupa seu lugar de direito, as outras coisas em nossas vidas encontram seu lugar. Por isso, a verdadeira paz não vem do esforço constante ou da luta incessante, mas de priorizar o que realmente importa. Se a paz está faltando em sua vida, talvez seja a hora de avaliar onde você colocou Deus. Ele não é um adicional em nosso calendário, mas a base sobre a qual tudo mais deve ser construído. A paz verdadeira começa quando nos rendemos ao seu controle e colocamos nossos planos sob sua direção. A paz que tanto buscamos só vem quando colocamos Deus em primeiro lugar, sem hesitar, sem dividir sua importância com outras coisas que podem parecer boas, mas que não devem ocupar o lugar dele. Muitas vezes, a correria do dia a dia nos faz acreditar que estamos sobrecarregados, porque temos muitas responsabilidades, compromissos e desafios. Mas, na realidade, talvez a exaustão que sentimos não seja pelo tanto de coisas que fazemos, mas pela maneira como fazemos. Estamos vivendo fora de ordem, tentando colocar Deus em segundo plano e, com isso, a paz se vai. A verdade é que quando as prioridades estão trocadas, o desgaste é inevitável. Deus não foi chamado para ser apenas uma parte da nossa rotina. Ele foi chamado para ser o centro dela. Quando Deus ocupa o lugar certo no nosso coração, as demais coisas começam a se ajustar de forma natural. O que acontece é que nossa mente, nossos sentimentos e nossas ações passam a ser guiados por um propósito mais alto. O seu propósito. O caos que enfrentamos no cotidiano muitas vezes é causado por tentarmos controlar tudo sozinhos, sem a ajuda dele. Quando buscamos primeiro o reino de Deus, tudo o mais se torna mais claro, mais equilibrado. A paz não vem de fazer mais coisas, mas de fazer as coisas certas, na ordem certa. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, não apenas ganhamos tempo, mas ganhamos direção, sabedoria e força para enfrentar qualquer desafio. A verdadeira organização começa no coração, com a decisão de colocar Deus no centro de tudo. Isso não significa que não teremos problemas ou desafios, mas que, ao colocarmos Deus em primeiro lugar, encontramos um ritmo divino que nos dá a capacidade de superar tudo com fé e confiança. Vivemos uma sociedade que glorifica o fazer, o estar sempre ocupado, e nos ensina a medir o sucesso pela quantidade de coisas que conseguimos realizar. No entanto, a Bíblia nos mostra um caminho completamente diferente. O ritmo do reino de Deus não é um ritmo de agitação constante, mas de descanso em sua presença.
Somos chamados a refletir esse ritmo divino, que não é de correria ou pressão, mas de alinhamento com a vontade de Deus. Isso significa que, em vez de nos perdermos na busca incessante por sucesso e reconhecimento, devemos buscar primeiro a Deus e sua justiça. Quando fazemos isso, encontramos a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento. Ao colocarmos Deus em primeiro lugar, encontramos direção para nossas vidas e a capacidade de cumprir todas as nossas responsabilidades de maneira mais eficaz e com mais tranquilidade. A correria do mundo nos diz que devemos estar sempre correndo, mas Deus nos chama a caminhar com Ele, em seu ritmo, o ritmo do céu. Quando colocamos em primeiro lugar, nossas vidas começam a ter mais propósito e menos estresse. O trabalho não se torna um fardo, mas uma missão, e nossas relações não são mais sobre o que podemos tirar, mas sobre o que podemos oferecer com o coração cheio de sua paz. A chave para uma vida plena e equilibrada está em seguir o ritmo de Deus, não o ritmo do mundo. Ao buscarmos primeiro o seu reino, todas as outras coisas encontram seu lugar com harmonia e com a paz que vem de viver em alinhamento com o seu plano. Muitas vezes, buscamos a paz e o equilíbrio em nossas vidas de forma errada. Achamos que a solução para os nossos problemas está em organizar melhor nossas tarefas ou fazer mais coisas em menos tempo. Porém, a verdadeira ordem vem de colocarmos Deus no centro de tudo. Quando buscamos a Deus antes de qualquer coisa, tudo começa a se alinhar. E a paz que tanto desejamos se torna uma realidade em nossa vida. A Bíblia nos ensina que, quando colocamos Deus em primeiro lugar, nossa vida se organiza de uma forma divina, pois Ele é a fonte de todo propósito e equilíbrio. Em Salmo 5:3, vemos que, ao buscar a Deus pela manhã, colocamos nossa vida nas mãos dEle, permitindo que Ele nos guie ao longo do dia. Este ato de entrega pela manhã não é apenas uma prática religiosa, mas uma escolha consciente de colocar Deus no comando de tudo. Quando começamos o dia com Ele, as dificuldades e desafios que surgem ao longo do caminho não nos sobrecarregam, pois sabemos que estamos caminhando de acordo com a sua vontade. Deus nos chama a um tempo de intimidade com Ele, onde podemos ouvir sua voz e receber a direção que precisamos. Não se trata de uma corrida para completar a lista de tarefas, mas de um descanso na sua presença, onde Ele nos fortalece e nos orienta. Ao buscar a Deus primeiro, nossas prioridades se ajustam e a paz que vem de viver em seu ritmo começa a preencher nosso coração. O mundo nos oferece muitas distrações, mas quando fazemos de Deus a nossa prioridade, tudo mais encontra o seu lugar. Muitas vezes, pensamos que os ídolos da nossa vida são apenas coisas óbvias e visíveis, como riquezas, poder ou fama. No entanto, os ídolos mais perigosos são aqueles que se escondem nas sombras, disfarçados de algo que parece bom e até espiritual. Ídolos podem ser nossas carreiras, nossos relacionamentos, ou até mesmo nossos próprios planos e sonhos. À primeira vista, esses não parecem ser algo negativo, mas quando colocamos algo ou alguém no lugar de Deus, isso se torna uma forma de idolatria. O perigo não está em desejar coisas boas, como o sucesso ou o amor, mas em permitir que essas coisas tomem o lugar de Deus no nosso coração. A Bíblia nos alerta sobre isso em 1 João 5:2-1, onde nos é dito para guardar-nos dos ídolos. É um chamado para estarmos vigilantes, para percebermos quando as coisas que amamos
começam a ocupar o lugar que só Deus deve ter. Muitas vezes, nos apegamos a essas coisas, acreditando que elas nos dão segurança ou identidade. Mas a verdade é que elas nunca podem substituir o lugar de Deus em nossas vidas. Quando fazemos dessas coisas a nossa prioridade, não apenas nos distanciamos de Deus, mas também nos privamos da verdadeira paz e do verdadeiro propósito. O que realmente importa é viver de acordo com o que Deus deseja para nós, sem permitir que os ídolos da nossa cultura ou das nossas próprias vontades ocupem o trono do nosso coração. Deus nos chama a adorá-lo em espírito e verdade. E isso significa colocá-lo em primeiro lugar, acima de qualquer outra coisa. Quando deixamos de lado os ídolos, encontramos um lugar de verdadeira liberdade, onde podemos viver a vida que Ele planejou para nós, com paz e contentamento. Às vezes, pensamos que os ídolos em nossas vidas são aquelas coisas grandes e visíveis, como riquezas, poder ou status social. Mas a verdade é que os ídolos podem ser muito mais sutis, muitas vezes. Eles se escondem em coisas que parecem boas à primeira vista, como nossas carreiras, relacionamentos ou até mesmo nossos próprios desejos e sonhos. O problema não está em querer sucesso, amor ou realizações, mas em permitir que essas coisas tomem o lugar de Deus em nossos corações. Quando fazemos algo mais importante que Deus, isso se torna uma forma de idolatria. Mesmo que esse algo seja algo que, por si só, não seja maligno. Na realidade, os ídolos mais perigosos são aqueles que não temos coragem de admitir que têm o controle sobre nós. Pode ser o nosso trabalho, nossa busca por aprovação, nossa necessidade de conforto ou segurança, ou até mesmo a maneira como nos apegamos à nossa própria visão de vida. Todos esses são bons em si mesmos, mas se não os colocarmos no lugar certo, podem facilmente tomar o trono de Deus em nossas vidas. A Bíblia nos alerta sobre isso. Como em 1 João 5, 2, 1, onde somos instruídos a nos guardar dos ídolos, quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, perdemos a verdadeira paz e equilíbrio. O que acontece? Muitas vezes é que ficamos tão focados em algo que desejamos ou acreditamos ser essencial, que esquecemos que Deus é quem realmente deve governar nossos corações. É fácil nos deixarmos levar pela pressão da sociedade, que nos ensina a buscar sempre mais, a ser sempre mais, a realizar mais. Mas a verdade é que nada, absolutamente nada, pode substituir o lugar de Deus em nossas vidas. E a dor começa a surgir quando, em vez de buscar a paz que vem de colocar Deus em primeiro lugar, buscamos em outros lugares aquilo que só Ele pode nos dar. Deus nos chama a voltar ao princípio a adorar-lo em espírito e em verdade. Quando fazemos isso? Quando decidimos colocar Deus em primeiro lugar, todos os outros aspectos da nossa vida começam a se encaixar de maneira harmoniosa. O trabalho, os relacionamentos, as responsabilidades, tudo encontra seu lugar. Mas para que isso aconteça, precisamos primeiro deixar que Deus ocupe o lugar que é exclusivamente dele e não permitir que nada mais tome esse trono. Quando os ídolos são derrubados e Deus ocupa o lugar de honra, a verdadeira liberdade se instala em nosso coração. E a paz que tanto buscamos começa a fluir de dentro de nós. Muitas vezes, pensamos que estamos vivendo pela fé quando, na verdade, estamos apenas tentando controlar a nossa própria vida.
A verdadeira fé não é sobre fazer com que Deus abençoe nossos planos, mas sobre colocar nossos planos nas mãos dele e confiar que ele tem o melhor para nós. A Bíblia nos ensina que devemos confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Provérbios 3, 5 até 6, isso significa que ao entregarmos nossas decisões a Deus, não estamos apenas pedindo que Ele corrija ou abençoe nossas escolhas, mas que estamos permitindo que Ele nos guie de acordo com o seu propósito e plano perfeito para nossas vidas. Confiar em Deus é abrir mão do controle e aceitar que sua visão e seus caminhos são maiores e melhores do que os nossos. Às vezes, isso é difícil porque, como seres humanos, gostamos de planejar e queremos garantir que tudo aconteça da maneira que imaginamos. Mas a verdadeira confiança em Deus vem quando conseguimos soltar as rédeas e aceitar a jornada que Ele nos propõe. Mesmo quando não entendemos completamente o caminho que Ele está traçando para nós. Padre Mário Sartori fala sobre essa confiança radical em Deus, nos convidando a confiar em sua sabedoria. Mesmo quando o futuro é incerto e os desafios parecem impossíveis, quando decidimos confiar plenamente em Deus, não só entregamos os nossos planos, mas também aceitamos que Ele tem o controle de tudo, incluindo os momentos de incerteza, os períodos de silêncio e até os momentos de sofrimento. A fé verdadeira não depende de garantias ou certezas imediatas, mas de uma confiança total em Deus. Isso significa acreditar que, mesmo quando não vemos uma solução clara ou imediata, Deus está trabalhando em nosso favor e que seu plano para nós é sempre bom. Quando conseguimos entregar nossos medos, nossas inseguranças e nossos planos a Deus, começamos a experimentar uma paz profunda, uma paz que vai além da compreensão humana. Não precisamos mais lutar sozinhos para alcançar nossos objetivos ou controlar os resultados. Em vez disso, confiamos que Deus vai prover, vai orientar e vai realizar sua vontade em nossas vidas, de acordo com sua sabedoria e timing perfeitos. Isso não significa que devemos ser passivos ou negligentes, mas sim que devemos agir com a confiança de que, ao seguirmos sua direção, estamos cooperando com um plano divino que Ele já tem para nós. A verdadeira devoção a Deus não se resume apenas aos momentos visíveis. Quando estamos em público, ou quando estamos realizando atividades religiosas, ela começa nos momentos mais íntimos, quando ninguém mais está vendo. Quando a nossa fé não é algo que mostramos aos outros, mas que vivemos em segredo. Deus não se impressiona com a aparência externa, mas com o coração sincero que o busca em todas as circunstâncias. Jesus nos ensina em Mateus 6,6 a buscar a Deus no secreto, onde ninguém pode ver, mas Ele vê. E é lá que a verdadeira transformação acontece. É fácil aparentar ser devoto quando todos estão observando, mas é no silêncio, na solidão, que realmente medimos nossa verdadeira fé. Quando a nossa devoção se manifesta apenas nos momentos em que os outros estão olhando, estamos perdendo a essência do relacionamento com Deus. A verdadeira adoração acontece quando estamos sozinhos com Ele, nos momentos em que não há aplausos, não há público, mas apenas a presença de Deus. É nesses momentos que nossa fé é forjada, quando escolhemos buscar a sua face, mesmo sem nenhuma recompensa visível ou imediata. Quando buscamos a Deus de todo o coração, não porque queremos que os outros nos vejam, mas porque sabemos que Ele é digno de nossa adoração. Nossa vida começa a refletir verdadeiramente a sua glória. Não se trata de cumprir uma obrigação ou de seguir uma prática religiosa, mas de viver em um estado contínuo de entrega e rendição. Em Lucas 5:6,
vemos que Jesus, apesar de sua popularidade e da grande demanda por sua atenção, frequentemente se retirava para orar em lugares solitários. Isso nos ensina que, para viver em comunhão plena com Deus, precisamos de momentos a sós, longe das distrações do mundo. Esses momentos não são de perda de tempo, mas de crescimento espiritual, de alinhamento com o propósito divino. Quando a nossa devoção se torna algo secreto, ela se torna mais profunda e mais genuína, pois não buscamos recompensa ou reconhecimento, mas sim um relacionamento íntimo com o Pai. É nesse lugar de solitude e quietude que encontramos força para enfrentar os desafios da vida, porque ali, no segredo, nossa fé é renovada e fortalecida. Muitas vezes, tentamos construir nossas vidas e nossos sonhos com nossas próprias forças, acreditando que o sucesso depende do nosso esforço contínuo e do controle que temos sobre cada detalhe. No entanto, a Bíblia nos ensina que, sem Deus, nossos esforços são em vão. Em Salmo 127:1, encontramos um lembrete poderoso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Isso nos mostra que não importa o quanto nos esforcemos ou o quanto planeje o nosso futuro, se não colocarmos Deus no centro de tudo, nossas construções serão frágeis e sem propósito. Muitas vezes, nos perdemos na correria do dia a dia, tentando realizar tudo por conta própria, sem buscar a orientação de Deus. O resultado é a exaustão, o sentimento de que estamos sempre correndo atrás de algo, mas nunca conseguimos alcançar a verdadeira paz ou satisfação. Quando nos entregamos a Deus e permitimos que Ele construa a nossa vida, Ele traz estabilidade, propósito e verdadeira realização. Deus é o único que pode nos dar a sabedoria necessária para construir de forma sólida e a confiança para sabermos que, quando Ele está no controle, nada pode abalar o que Ele construiu. A chave para a verdadeira realização não está no quanto fazemos, mas no quanto estamos dispostos a entregar nossos planos nas mãos de Deus. Quando fazemos isso, Ele transforma nossos esforços em algo duradouro, algo que vai além do que podemos alcançar sozinhos. Cada passo dado com Deus é um passo em direção à construção de uma vida sólida, que resiste às tempestades e permanece firme, pois está fundamentada na rocha que é Cristo. A verdadeira paz vem quando reconhecemos que não precisamos controlar tudo, mas sim confiar em Deus, para que Ele, com seu poder e sabedoria, nos guie em cada decisão e nos ajude a construir a vida que Ele preparou para nós. Quando Deus constrói, Ele não apenas realiza o que pedimos, mas nos surpreende com bênçãos além da nossa imaginação. A vida é cheia de momentos em que sentimos a pressão para avançar rapidamente, para alcançar resultados rápidos e para garantir que estamos sempre à frente. Vivemos em uma sociedade que preza pela velocidade, pela produtividade constante e pela conquista sem descanso. No entanto, a Bíblia nos ensina que a verdadeira paz e o verdadeiro sucesso vem quando colocamos nossas vidas em alinhamento com o plano de Deus, e não com o ritmo acelerado do mundo. Em Eclesiastes 3:1, lemos que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso nos lembra que, embora possamos sentir que precisamos estar em constante movimento, Deus tem um tempo perfeito para cada coisa em nossa vida.
Quando tentamos apressar as coisas ou tomar atalhos, nos afastamos do ritmo que Ele preparou para nós. Quando colocamos Deus em primeiro lugar e confiamos em sua sabedoria e timing, encontramos a verdadeira paz. Não se trata de fazer tudo rapidamente, mas de fazer o que é certo no momento certo. Deus, em sua infinita sabedoria, conhece o tempo perfeito para cada passo que devemos dar. Ele nos convida a confiar em seu plano, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente. Isso não significa que devemos ser passivos ou preguiçosos, mas que devemos buscar a direção dele em todas as áreas da nossa vida, confiando que ele nos guiará de acordo com sua perfeita vontade. O sucesso no reino de Deus não é medido pela velocidade com que realizamos as coisas, mas pela obediência e fidelidade ao seu tempo. Quando vivemos em alinhamento com o ritmo de Deus, a vida se torna mais equilibrada e mais tranquila, pois sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Ao parar para ouvir a sua voz e esperar pelo seu timing, encontramos descanso e confiança para seguir em frente. Deus nos chama para viver em harmonia com o tempo divino e não para nos precipitarmos ou corrermos em direção ao que achamos ser o nosso destino. Quando colocamos Deus no centro de nossas vidas, a pressão do mundo perde sua força e podemos caminhar com confiança, sabendo que estamos exatamente onde Ele quer que estejamos. Muitas vezes nos vemos tentando controlar todos os aspectos da nossa vida, fazendo planos, tomando decisões e acreditando que, se fizermos tudo sozinhos, as coisas vão dar certo. No entanto, a Bíblia nos ensina que a verdadeira paz e direção vem quando colocamos Deus no centro de tudo. Não se trata de apenas pedir a Ele para abençoar o que já decidimos fazer, mas de entregar a Ele os nossos planos e confiar que Ele tem a melhor direção para nós. Isso exige uma confiança profunda, uma entrega verdadeira, onde aceitamos que o controle não está em nossas mãos, mas nas mãos dEle. Em Provérbios 3, 5 até 6, somos desafiados a confiar no Senhor de todo o coração e a não nos apoiar em nosso próprio entendimento, reconhecendo que Ele é quem dirige os nossos caminhos. Quando entregamos a Deus nossas preocupações, planos e desejos, Ele nos guia com sua sabedoria divina e nos leva ao lugar onde devemos estar. Isso não significa que vamos sempre entender todos os passos que Ele nos pede para dar, mas que sabemos que Ele é fiel para nos conduzir de acordo com o seu propósito. Muitas vezes, queremos ter certeza de tudo, planejar cada detalhe, mas a confiança em Deus nos ensina a viver pela fé, a confiar em seu tempo e em sua maneira de fazer as coisas. Quando entregamos o controle a Deus, começamos a experimentar um nível de paz que vai além da compreensão humana, porque sabemos que Ele está cuidando de tudo. Em vez de lutar contra a vida ou contra os desafios, aprendemos a descansar em sua presença, confiando que Ele está no controle. Deus não nos chama para viver na ansiedade ou no medo, mas para viver com confiança em sua provisão, em sua direção e em seu plano perfeito. Quando colocamos nossa confiança em Deus, encontramos um ritmo tranquilo, uma paz duradoura, porque sabemos que Ele é quem cuida de todos os detalhes da nossa vida. Muitas vezes, ficamos tão agarrados aos nossos próprios planos e desejos que não conseguimos perceber o que Deus realmente quer para nossas vidas. Acreditamos que, se simplesmente segurarmos com força o que achamos que é bom, seremos mais seguros e mais realizados. No entanto, a verdadeira liberdade e paz só vem quando aprendemos a soltar o que temos nas mãos e permitir que Deus faça sua obra. Quando entregamos nossos sonhos, nossas ambições e até mesmo as nossas preocupações a Deus,
ele começa a trabalhar de maneiras que não podemos imaginar. A Bíblia nos ensina que, quando colocamos tudo nas mãos de Deus, Ele não apenas cuida de nós, mas também nos dá algo muito melhor do que poderíamos esperar. Quando nos apegamos às coisas de forma excessiva, elas começam a nos controlar e a tirar a nossa paz. Deus não quer que carreguemos o peso das nossas próprias expectativas sozinhos. Em vez disso, Ele nos chama para entregar nossos fardos a Ele, confiando que Ele tomará conta de cada detalhe. Isso não significa que devemos ser passivos, mas sim que devemos agir com fé, confiando que Deus está guiando cada passo que damos, quando entregamos o que mais valorizamos. Seja um relacionamento, uma carreira ou até um sonho pessoal, estamos permitindo que Deus substitua o que não nos serve mais por algo que Ele sabe que é melhor para nós. A verdade é que, quando nos apegamos ao controle, muitas vezes estamos nos impedindo de experimentar o melhor que Deus tem para nós. Mas quando entregamos, quando colocamos tudo nas mãos dEle, vemos que Ele não só cuida do que entregamos, mas também nos abençoa com algo ainda mais grandioso. A confiança em Deus não é apenas sobre abrir mão do que queremos, mas sobre confiar que Ele tem um plano ainda maior e melhor para as nossas vidas. E ao fazer isso, começamos a viver com a paz que vem de saber que Ele é o nosso provedor e guia, e que nada é perdido quando entregamos ao Senhor o que temos. Às vezes, vivemos nossas vidas correndo atrás de tantos objetivos, tentando atingir metas e alcançar coisas, mas nos esquecemos de que o verdadeiro sentido de nossas vidas só é encontrado quando colocamos Deus em primeiro lugar. Em um mundo tão agitado e com tantas distrações, é fácil perder o foco e começar a viver de acordo com as expectativas do mundo. A pressão para estar sempre ocupado, sempre produzindo e sempre alcançando, pode nos fazer perder a visão do que realmente importa. Mas quando escolhemos colocar Deus no centro, tudo começa a ter mais significado. Colocar Deus em primeiro lugar não é uma simples questão de prioridade, mas uma decisão profunda de dar a Ele a primeira parte de nosso tempo, de nossa energia e de nossos planos. Isso significa que, quando acordamos pela manhã, buscamos a Sua presença antes de qualquer coisa. Buscamos Sua orientação para o nosso dia. Isso não é apenas uma prática religiosa, mas uma maneira de viver que traz paz e direção. Quando colocamos Deus no centro de nossas vidas, Ele começa a orientar todos os aspectos do nosso ser. Não estamos mais vivendo em busca de reconhecimento ou de aprovação das pessoas, mas em busca de agradar a Deus, de viver conforme a Sua vontade. E quando fazemos isso, encontramos algo que o mundo não pode oferecer: uma paz profunda, uma sensação de propósito e uma confiança de que estamos exatamente onde Deus quer que estejamos. A Bíblia nos ensina que quando buscamos a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso não significa que tudo será fácil, mas significa que, com Deus em primeiro lugar, enfrentamos os desafios com uma nova perspectiva, sabendo que Ele nos guiará e nos dará tudo o que precisamos para viver de acordo com o seu plano. Colocar Deus em primeiro lugar é mais do que uma prática diária. É uma atitude de coração que muda a maneira como vemos e vivemos a vida na correria do dia a dia. É fácil nos perdermos nas tarefas e responsabilidades que nos são impostas. A vida moderna exige que estejamos sempre em movimento, sempre conectados, sempre fazendo algo. No entanto, a Bíblia nos ensina que, para encontrar a verdadeira paz, precisamos aprender a desacelerar e a buscar a Deus nos momentos de quietude. O salmista nos lembra em Salmo 9:1 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo
à sombra do Onipotente descansará. Deus nos chama para um lugar de descanso, um lugar onde podemos nos retirar do caos do mundo e simplesmente estar em sua presença. Esse lugar de quietude não é um luxo, mas uma necessidade para aqueles que buscam viver de acordo com a vontade de Deus. Quando nos retiramos para o segredo, longe das distrações e pressões externas, encontramos uma renovação espiritual que nos capacita a enfrentar o que vem pela frente com fé e confiança. No entanto, muitas vezes caímos na armadilha de pensar que o descanso é improdutivo, que precisamos estar sempre fazendo algo para sermos valiosos. Mas o verdadeiro descanso em Deus é fundamental para a nossa saúde espiritual e emocional. Ele nos fortalece, nos dá clareza e nos prepara para os desafios da vida. Quando damos tempo ao Senhor no início do dia, não estamos apenas cumprindo uma obrigação religiosa, mas estamos nos alinhando com o seu propósito e permitindo que Ele cuide do nosso dia. A quietude diante de Deus não é um tempo perdido, mas um tempo de preparação. Ao nos retirarmos para esse lugar secreto de oração e meditação, encontramos descanso para a alma e renovação para o espírito. Deus não quer que vivamos em exaustão constante, mas em harmonia com o seu plano, onde podemos descansar em sua presença e confiar que Ele vai prover tudo o que precisamos. É nesse lugar de tranquilidade que encontramos a verdadeira força, não a força do esforço humano, mas a força que vem de Deus. À medida que seguimos nossa jornada com Deus, é fundamental lembrar que Ele não nos chama para viver de maneira apressada ou desorganizada, mas para viver de acordo com o seu plano perfeito. Quando colocamos Deus no centro de nossa vida, todas as outras coisas começam a se encaixar. Ele nos convida a seguir o seu ritmo, que é diferente da pressa e da ansiedade que muitas vezes nos consomem. Quando buscamos sua orientação e colocamos nossos planos em suas mãos, começamos a experimentar uma paz duradoura, que não depende das circunstâncias externas, mas da confiança de que Ele está no controle. A vida cristã não é uma luta constante para alcançar algo, mas é um processo de confiar em Deus e viver em obediência ao seu chamado. Isso não significa que não teremos desafios, mas significa que podemos enfrentá-los com a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos. Às vezes, queremos correr e alcançar nossos objetivos rapidamente, mas Deus nos ensina que a verdadeira plenitude não vem da velocidade com que conseguimos as coisas, mas do alinhamento com a sua vontade e o tempo perfeito dele em nossa vida. Quando seguimos o caminho de Deus, encontramos um ritmo que nos dá descanso, um ritmo onde não precisamos nos preocupar com o futuro, porque sabemos que Ele cuida de nós em tudo o que fazemos, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas nossas responsabilidades diárias. É necessário permitir que Deus esteja à frente, guiando nossos passos e nos dando sabedoria. Quando colocamos Deus primeiro, não apenas ordenamos nossas prioridades de maneira correta, mas também experimentamos um sentido de propósito e satisfação que vem de viver de acordo com a sua vontade, cada escolha que fazemos. Quando colocamos Deus no centro, se torna uma oportunidade de testemunhar seu amor e sua graça. A verdadeira transformação acontece quando permitimos que Deus reordene nossas vidas, nos levando a viver com mais serenidade, confiança e fé. Quando colocamos Deus primeiro, todas as outras áreas da nossa vida são abençoadas. E isso nos leva a um lugar de paz e de confiança.
onde sabemos que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. À medida que avançamos em nossa jornada espiritual, um dos maiores desafios que enfrentamos é a luta contra a vontade de controlar tudo em nossas vidas. A sociedade nos ensina que, se não tivermos controle sobre as situações, estaremos perdendo a chance de alcançar o que queremos. No entanto, a vida cristã nos chama a uma prática de entrega, onde reconhecemos que, sem Deus no comando, tudo o que tentamos construir com nossas próprias forças será frágil e passageiro. A verdadeira liberdade não vem do controle, mas da rendição. Quando colocamos Deus em primeiro lugar e entregamos a Ele o controle, começamos a ver as coisas com uma perspectiva diferente. A paz que tanto buscamos não é conquistada pela nossa capacidade de gerenciar tudo, mas pela confiança plena em Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Em momentos de incerteza ou dificuldade, nossa tendência é querer ter as respostas e soluções rapidamente. Queremos ver tudo resolvido, mas Deus nos chama a confiar no seu tempo. Às vezes, a demora nas respostas ou os obstáculos que surgem em nosso caminho não são sinais de que Deus nos abandonou, mas são oportunidades para que aprendamos a confiar mais profundamente nele e em sua soberania. Colocar Deus em primeiro lugar significa aceitar que Ele tem o controle total da nossa vida. E isso nos liberta da necessidade de agir por impulso ou desespero. Ele conhece o fim desde o começo e, ao confiarmos nele, podemos descansar sabendo que Ele nos guia pelo melhor caminho, mesmo quando não vemos a estrada à frente. Ao rendermos nossos medos, frustrações e expectativas a Deus, experimentamos uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que só pode vir quando verdadeiramente colocamos nossa confiança no Senhor. Não se trata de desistir de nossos sonhos ou desejos, mas de colocá-los nas mãos de Deus, permitindo que Ele os transforme e os alinhe com o seu plano perfeito. Quando entendemos que não somos os arquitetos do nosso destino, mas apenas servos de um Deus que nos ama e cuida de nós, começamos a viver com uma liberdade maravilhosa, sabendo que Ele é quem conduz nossas vidas para a sua glória. Isso nos dá confiança para enfrentar o amanhã, não com medo ou ansiedade, mas com a certeza de que estamos nas mãos do Criador, que nunca falha. A vida cristã é, em muitos aspectos, uma jornada de constante transformação. Muitas vezes, tentamos controlar nossos pensamentos, emoções e circunstâncias, acreditando que, se fizermos tudo certo, as coisas irão se alinhar da maneira que imaginamos. No entanto, a Bíblia nos ensina que a verdadeira mudança começa não em nossas próprias forças, mas na nossa disposição de entregar nossos pensamentos e corações a Deus. Em Filipenses 4, 6 até 7, somos ensinados a não andar ansiosos por coisa alguma, mas, em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentar nossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. A verdadeira paz que buscamos vem quando entregamos nossas ansiedades e preocupações a Deus, permitindo que Ele regule nossos pensamentos e nos guie em direção à sua vontade. Quando tomamos a decisão de não controlar tudo, mas de confiar em Deus para lidar com nossas preocupações, começamos a experimentar uma liberdade que vai além da nossa compreensão. A mente humana tende a ser agitada, especialmente quando somos confrontados com situações difíceis
ou quando estamos esperando por algo importante. Mas a Bíblia nos ensina que podemos escolher focar nossos pensamentos em Deus, entregando a Ele nossas preocupações e ansiedades, sabendo que Ele cuida de nós. A capacidade de dominar nossos pensamentos não vem de nossa força de vontade, mas do poder de Deus trabalhando em nós, nos capacitando a pensar de maneira mais alinhada com sua vontade. À medida que entregamos nossas mentes a Ele, somos transformados de dentro para fora, aprendendo a pensar e a reagir de acordo com a paz de Cristo, que guarda nossos corações e mentes. Deus não espera que possamos controlar tudo perfeitamente, mas Ele nos chama a confiar nele em todas as situações, reconhecendo que a verdadeira paz e segurança vem de viver de acordo com seus planos. Ao permitir que Deus domine nossa mente, começamos a experimentar o tipo de paz que transcende todas as circunstâncias. A paz que nos sustenta mesmo nas tempestades mais fortes da vida. Em vez de lutar contra nossos próprios pensamentos e emoções, podemos aprender a confiar em Deus para nos guiar, nos ensinar a lidar com as adversidades de forma tranquila e cheia de fé. Quando nos entregamos a Deus dessa maneira, Ele começa a moldar nossas mentes, tornando-nos mais semelhantes a Cristo e mais alinhados com a sua vontade. Em nossa caminhada de fé, muitas vezes nos deparamos com momentos em que nos sentimos perdidos, como se estivéssemos sendo arrastados pelas circunstâncias. A vida parece um labirinto sem saída, e as dificuldades se tornam um peso difícil de carregar. No entanto, a Bíblia nos ensina que, mesmo nas dificuldades, podemos encontrar forças para perseverar. Em Romanos 8:28, lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo será fácil ou que as dificuldades desaparecerão magicamente, mas que Deus tem o poder de transformar até as situações mais difíceis em oportunidades de crescimento espiritual e de revelação de seu amor. Muitas vezes, tentamos entender tudo, queremos que tudo faça sentido agora, mas a verdadeira confiança vem quando aceitamos que nem tudo será claro imediatamente. A fé não exige explicações, mas confiança em que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver o resultado. É nesse ponto que somos chamados a confiar em sua soberania e em seu plano perfeito. Cada momento de desafio é uma oportunidade para confiar mais profundamente em Deus e ver sua mão agindo de maneiras que não esperávamos. Ao invés de tentar controlar ou entender todas as situações, somos convidados a descansar no fato de que Deus tem um propósito para cada situação que enfrentamos. Em vez de nos preocuparmos com o futuro, podemos confiar que Deus já está à frente, preparando o caminho e nos guiando para onde precisamos ir. Em momentos de incerteza, Deus nos chama a confiar mais e a agir com fé, sabendo que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Isso não significa que as dificuldades vão desaparecer, mas significa que podemos enfrentá-las com a confiança de que Deus está transformando tudo para o nosso bem. À medida que nos entregamos a Ele, aprendemos a ver as dificuldades não como obstáculos, mas como parte do plano divino que nos molda, nos fortalece e nos prepara para o que Ele tem reservado para nós. Nossa paz não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas da confiança de que Deus está em controle e que Ele usa tudo para o nosso crescimento espiritual ao longo da nossa jornada de fé. É fácil nos deixar levar pela ansiedade e pelo medo do desconhecido. Vivemos em um mundo cheio de incertezas e desafios, e muitas vezes nos pegamos questionando o futuro, preocupados com o que virá
No entanto, a Bíblia nos ensina que podemos descansar na certeza de que Deus tem o controle sobre todas as coisas, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente. Em Jeremias 2, 9 e 1, Deus nos lembra que Ele tem planos para nossas vidas, planos de prosperidade e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Quando confiamos em Deus, podemos descansar na sua promessa de que Ele está trabalhando por nosso bem, mesmo nas situações que parecem difíceis e desafiadoras. A verdadeira confiança em Deus não é baseada na nossa capacidade de prever o futuro ou entender todas as circunstâncias, mas na certeza de que Ele é fiel e que sua vontade é sempre para o nosso bem. Isso não significa que a vida será livre de problemas, mas significa que, mesmo em meio aos desafios, podemos confiar que Deus está conosco e que Ele tem um propósito maior para tudo que acontece conosco. A confiança em Deus nos dá a paz de saber que, mesmo quando não entendemos o motivo de certas situações, Ele está guiando nossos passos e cuidando de nós em cada momento. Isso nos permite viver com mais serenidade, sabendo que, no tempo certo, Ele revelará sua vontade e nos conduzirá pelo caminho que devemos seguir. Em vez de nos preocuparmos com o futuro, podemos entregar nossas ansiedades a Deus, confiando que Ele está preparando o melhor para nós. Isso nos dá a liberdade de viver o presente com confiança, sabendo que o futuro está seguro nas mãos de Deus. Ao nos entregarmos completamente a Ele, experimentamos uma paz que vai além da compreensão, uma paz que só pode vir de saber que estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus e que Ele está no controle de todas as coisas em nossa caminhada com Deus. Muitas vezes nos deparamos com momentos de dificuldade e sofrimento que nos fazem questionar o propósito da vida. Nessas horas, podemos sentir como se estivéssemos sendo testados além das nossas forças e que a paz está distante. No entanto, é nesses momentos de provação que mais precisamos confiar no caráter fiel de Deus. Ele nunca nos abandona, mesmo quando as circunstâncias parecem estar fora de controle. A Bíblia nos ensina que o sofrimento e as dificuldades fazem parte do processo de crescimento espiritual. Em Romanos 8:8, Paulo nos lembra que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso nos assegura que, embora as dificuldades sejam reais, elas são temporárias. E Deus usa essas experiências para nos moldar e nos preparar para algo maior. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade de confiar mais em Deus e de testemunhar sua fidelidade quando nos sentimos fracos e sem forças. Podemos lembrar que a força de Deus é perfeita em nossa fraqueza. Não somos chamados a carregar o peso do mundo sozinhos. Jesus nos oferece um convite de descanso, dizendo em Mateus 1:2-8, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele nos chama a entregar nossos fardos a Ele, a confiar que Ele pode nos dar a força e a sabedoria necessárias para seguir em frente. Mesmo quando não vemos uma saída imediata, podemos descansar na certeza de que Deus está trabalhando em nosso favor, transformando o nosso sofrimento em algo que nos aproxima dEle e nos prepara para o que Ele tem para nós. Às vezes, é fácil pensar que os nossos problemas são insuperáveis, mas a Bíblia nos lembra que Deus é maior do que qualquer desafio. Ele pode transformar a dor em aprendizado, a perda em crescimento e a fraqueza em força. Quando colocamos nossa confiança nele, encontramos uma paz que não depende das circunstâncias, mas da sua presença constante em nossas vidas. Deus não promete que vamos viver uma vida sem dificuldades,
mas Ele promete estar conosco em todos os momentos, nos sustentando e nos dando a graça necessária para vencer cada batalha. Ao vivermos com essa confiança, podemos enfrentar qualquer situação com a paz de saber que Deus está no controle e que Ele usará tudo para o nosso bem, à medida que caminhamos em nossa fé. Muitas vezes enfrentamos a tentação de querer controlar todos os aspectos da nossa vida, desde o trabalho até nossos relacionamentos, acreditando que, se conseguirmos gerenciar tudo perfeitamente, as coisas vão funcionar da maneira que desejamos. No entanto, Deus nos chama a uma vida de total entrega, onde reconhecemos que Ele é o único que tem o controle verdadeiro sobre todas as coisas. A Bíblia nos ensina que, quando tentamos fazer tudo sozinhos, na nossa própria força, muitas vezes acabamos nos sobrecarregando e perdendo o foco do que realmente importa. Em Provérbios 3, 5 até 6, somos instruídos a confiar no Senhor de todo o nosso coração e a não depender do nosso próprio entendimento. Quando entregamos nossos planos a Deus, estamos reconhecendo que Sua sabedoria é muito maior do que a nossa e que seu tempo e seu caminho são perfeitos. Mesmo quando não conseguimos entender de imediato, a confiança verdadeira em Deus é um ato de rendição, onde aceitamos que, por mais que possamos planejar e trabalhar duro, a direção final vem de Deus. Ele nos guia, Ele nos fortalece e Ele cuida de cada detalhe. Isso não significa que devemos ser passivos, mas sim que, ao tomarmos decisões, precisamos buscar a Sua vontade em primeiro lugar. Quando colocamos Deus à frente de nossos planos, Ele nos guia pelo caminho certo. Mesmo quando o futuro parece incerto, Deus não nos chama para viver com ansiedade, tentando controlar tudo, mas para confiar nele, sabendo que Ele está no controle de nossa vida. Isso não é sobre fazer menos ou ser passivo, mas sobre reconhecer que, ao colocarmos Deus no centro, tudo o mais se alinha e encontramos a verdadeira paz. Muitas vezes, estamos tão preocupados com o que vem a seguir, que nos esquecemos de confiar em Deus agora, no presente. No entanto, a verdadeira paz vem quando confiamos que Ele está nos guiando passo a passo, de acordo com Sua vontade perfeita. Deus não está preocupado com o que já passou ou com o que vai acontecer amanhã. Ele está conosco agora, em cada momento, nos dando a força que precisamos para continuar. À medida que avançamos na nossa jornada espiritual, um dos maiores desafios que enfrentamos é a luta contra os ídolos que muitas vezes se escondem nas coisas do nosso dia a dia. Muitas vezes, esses ídolos não são algo visível ou óbvio, mas estão disfarçados em nossas prioridades, nas coisas que mais valorizamos e buscamos. Podemos idolatrar nosso trabalho, nossa reputação, nossas ambições ou até mesmo relacionamentos que, embora bons em si mesmos, acabam tomando o lugar de Deus em nosso coração. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre a necessidade de afastar esses ídolos e colocar Deus no centro de nossas vidas. Em Colossenses 3:5, somos chamados a matar o que pertence à nossa natureza terrena, incluindo a idolatria, que é muitas vezes o desejo desenfreado por coisas que não podem nos satisfazer de verdade. O problema não está em amar as coisas boas que Deus nos deu, como o trabalho ou os relacionamentos, mas em permitir que essas coisas se tornem o nosso foco principal, tomando o lugar de Deus. Quando isso acontece, perdemos o equilíbrio e nos afastamos da verdadeira paz e do propósito para o qual fomos chamados. Deus não nos pede para desistir dos nossos sonhos ou das coisas que amamos, mas para garantir que
em todas as coisas. Ele seja o nosso primeiro amor, o centro de nossas prioridades. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo o mais começa a encontrar o seu lugar, de uma forma que traz equilíbrio e harmonia para nossas vidas. Isso não significa que não teremos dificuldades ou que sempre será fácil, mas que, ao colocarmos Deus à frente de tudo, podemos confiar que Ele vai nos guiar e nos dar a sabedoria necessária para viver de acordo com a sua vontade. Em vez de correr atrás dos ídolos que nos prometem felicidade passageira, somos convidados a buscar a verdadeira satisfação em Deus, que é a única fonte de paz duradoura. Ao fazer isso, experimentamos uma vida mais plena, mais focada e mais alinhada com o propósito divino. Deus não quer ser apenas uma parte da nossa vida, mas o centro de tudo o que fazemos. Quando vivemos assim, encontramos uma paz que vai além das circunstâncias e um sentido de propósito que só Ele pode nos dar.